Olá, sejam todos bem-vindos. Bora realizar alguns exercícios de fixação envolvendo desvios condicionais, tanto simples quanto compostos? Então este é o vídeo certo para você. Fala, gente, tudo certo? Nesse vídeo aqui nós vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre desvios condicionais. Vamos lá. Primeiro exercício. Escreva um algoritmo que identifique se uma pessoa é maior de idade ou não a partir da idade informada. E aí temos uma dica, né? Para a maioridade, considere 18 anos de idade ou mais. Show, né? Então, tá bem claro o que é para fazer. Vamos lá para o Visualg, então. Vamos salvar esse algoritmo aqui, pedir um arquivo novo, vamos limpar esse conteúdo e vamos lá. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Esse algoritmo, vamos dar a ele o nome de maioridade. Vamos dar aqueles espacinhos para melhorar a legibilidade. Salvar nosso código. Esse aqui vai ser o 13. E pronto. Vamos lá. O usuário vai informar a idade e a gente vai ter que dizer se ele é maior de idade ou não, né? Tendo como idade de referência 18. Então vamos lá. Idade será a variável do tipo inteiro. E aí então nós vamos colocar aqui. Escreva L e vamos pedir para o usuário informar a idade, né? Então, informe a idade de uma pessoa. E aí, quando o usuário digitar, né, e para isso tem que usar o comando leia, eu quero que armazene na variável idade. Dessa forma aqui. E agora, então, eu já tenho a idade informada pelo usuário, né? Está dentro da variável idade. E agora eu vou ter que usar uma estrutura condicional, né? Então, a gente vai usar aqui uma estrutura condicional simples. A estrutura dela é mais ou menos assim, ó. Se condição, então, fim C. Essa é a estrutura condicional simples. Beleza? O que eu tenho aqui na condição? É o teste lógico, é a verificação que eu quero fazer, né? O que eu quero verificar nesse algoritmo? Se a pessoa é maior de idade. E para eu saber se ela é maior de idade, ela tem que ter idade igual ou maior que 18 anos, não é? Então, ó, onde é que está armazenada a idade informada pelo usuário? Na variável idade. Como é que eu faço para testar se esse conteúdo é maior ou igual que 18? É simplesmente fazer isso aqui, ó, maior ou igual que 18. É dessa maneira aqui que a gente escreve esse teste lógico. Se essa idade for maior ou igual a 18, então significa que ele é de maior, né? Então vamos escrever aqui dentro, escreva L essa mensagem. A pessoa é maior de idade. Certo? Quando que essa linha de código aqui vai ser executada? Essa linha de código só vai ser executada quando este teste lógico aqui der verdadeiro. Ou seja, quando isso aqui for verdade, e quando que isso vai ser verdade? Isso vai ser verdade toda vez que idade for igual a 18 ou o usuário digitar uma idade maior que 18. Então, toda vez que isso acontecer, isso será verdade e, portanto, entra dentro deste C e imprime ou executa o que estiver dentro do C. Neste exemplo aqui, o que tem dentro do C é apenas um escreva L. Beleza? Então, em princípio, está pronto o nosso algoritmo. Vou dar um F9 aqui para executar e tem lá. Informe a idade de uma pessoa. Se eu digitei 18 e der Enter, a pessoa é maior de idade, porque 18 anos já é maior de idade. Tá certo. Ó, 18 é igual a 18? É. Então, show. Vamos rodar novamente. Informe a idade de uma pessoa. 21. A pessoa é maior de idade. Por quê? Porque 21 é maior que 18. Certo? Agora veja só.
A gente está usando uma estrutura condicional simples, né? Então veja só, vou rodar novamente e vou digitar aqui, digite a idade de uma pessoa, vou digitar 10. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, né? Ou melhor, aconteceu, mas não mostrou nada para o usuário, que o usuário ficou assim, perdidão. Pô, digitei 10 e o que aconteceu? Não sei, simplesmente acabou tudo e terminou, e o que eu faço agora? Então perceba que ficou estranho, né? Então, concorda comigo que seria interessante mostrar uma mensagem para o usuário caso a idade seja menor que 18 anos. Confere? Então, como que a gente faz isso? Ora, se este código aqui, este comando aqui só vai ser executado para quando a idade for maior ou igual a 18, todos os casos que aquilo ali não for satisfeito, vai cair no senão. E aí nós temos aqui um comando condicional composto. Ó. Então, o senão é o local onde eu posso dar uma mensagem para avisar o usuário de que aquele teste lógico lá não deu certo. E, portanto, a pessoa não é maior de idade. Certinho? Então, um comando condicional composto como este aqui, e por que composto? Porque ele tem senão. Ele funciona da seguinte forma. Ó. Dado esse teste lógico aqui, se ele for verdadeiro, faz aqui em cima. Se ele for falso, faz o senão. É isso aqui que acontece. Tá? Se der verdadeiro, ele faz isso aqui e salta o senão, não executa o senão. Se aquilo lá der falso, ele salta essa primeira parte e executa apenas o senão. Vamos ver na prática? Então vamos lá, F9. Informe a idade de uma pessoa, 5. A pessoa não é maior da idade. O que aconteceu? O teste deu falso, ele ignorou a primeira parte e executou só o senão. Show, né? Executar de novo. Informe a idade de uma pessoa, 18. 18 vai dar verdadeiro, então ele vai executar só a primeira parte, não vai executar o senão. Vamos ver? Olha lá, batata. Mais uma vez para garantir, F9. Digite a idade de uma pessoa, 49. Certo? Então perceba que agora, se a pessoa digitar 17, por exemplo, ou qualquer número menor que 18, o usuário vai ter ali a oportunidade de perceber o que está rolando, né? E ali está vindo uma mensagem para ele, bem bacana, informando que ó, aquela pessoa não é maior da idade. E isso tudo acontece por quê? Porque nós estamos agora usando um desvio condicional composto, né? Que tem então o uso do senão aqui, certo? Então, salvamos este exercício e vamos dar uma olhadinha lá no próximo. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia 3 notas de um aluno, calcule a média aritmética e exiba uma mensagem na tela informando se o aluno foi aprovado ou não. Considere 6 como média mínima para aprovação. Então, bem tranquilo, né? O usuário vai digitar 3 notas quaisquer, a gente faz uma média aritmética dessas notas e depois vê se é maior ou igual a 6. Se for, passou, se não, reprovou, né? Então, vamos lá. Vou pegar um novo algoritmo. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. O nome desse aqui, então, vai ser passei de ano, salvou, renomeou, beleza, espacinhos para melhorar a legibilidade, isso aí. O exercício diz que são 3 notas, né? Então vamos colocar aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3. E as notas vão ser do tipo real. Além das notas, nós vamos ter que calcular a média, né? Então vamos colocar aqui já média também.
Beleza. Aqui no corpo do algoritmo, nós vamos lá. Escreva L, digite a nota 1. E vamos dar um leia nota 1. E essa estrutura aqui nós vamos repetir. Nota 1, nota 2 e nota 3. E isto aqui. Feito isso, agora que o usuário já informou as notas para a gente vai fazer o cálculo da média. Já que é uma média aritmética, né, a gente faz o quê? A gente soma tudo e divide pela quantidade disso tudo. Que no caso são 3. E aí nós temos a média. E aí nós temos então que verificar se o aluno passou ou não, né? E aí a gente vai usar o desvio condicional. Se condição, então, se não, fim C. Desvio condicional composto, para a gente já ficar perito no uso de desvio condicional composto. Qual é a condição? Se a média for maior ou igual a 6, o aluno passa, né? Então, se isso aí for verdade, executa o que tiver aqui dentro. Escreva L, aluno aprovado. Né? E se aquele teste não der verdade, então significa que o aluno tem recuperação. Certo? Então, a mesma historinha de sempre. Ó. Aqui a primeira parte do desvio condicional é se o teste der verdadeiro. A segunda parte se o teste der falso. Né? Então, se a média for maior ou igual que 6, então passou. Se não, faz aquilo ali. A leitura que a gente faz dessa estrutura condicional é essa. Ela é autoexplicativa. Né? Mas mesmo assim é sempre bom praticar um pouquinho para não dar nenhum tipo de problema. Show? Então acho que tá tudo bem por aqui. Então vamos dar aqui um F9 e vamos ver. Nota 1, 10. Nota 2, 9. Nota 3, 8. Tá? 10 com 9, 19. Com 8, 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então, 9 é maior que 6, logo, aluno aprovado. Nós poderíamos imprimir, né, a média na tela, né? Vamos fazer isso aí. Então, aqui, ó, aluno aprovado com média, vírgula, média. Com média, vírgula, média. Vamos ver se melhora um pouquinho. Nota 1, 10, 9, 8. Aluno aprovado com média 9. Show. Agora vamos lá. F9 de novo. 6, 6, 6. Aluno aprovado com média 6. Show também. Rodar novamente. 6, 6, 5. Agora vai dar uma média abaixo de 6. Olha ali, aluno em recuperação com média 5,67, né? Se for, a gente fosse arredondar um pouquinho. Certo? Então, rodou direitinho o nosso código aqui, dentro do que a gente esperava. Usamos mais uma vez aí, né, a sequência aqui de comandos aqui para a entrada de dados, né, os parzinhos de escreva, leia, escreva, leia, escreva, leia. Aqui a gente faz o cálculo, né, o cômputo da média. Aqui o desvio condicional composto, através do qual a gente avalia aqui o nosso teste lógico, né? E aí, então, a gente percebe que é através de desvios condicionais como esses aqui, a gente começa a dar algum grau de sofisticação para o nosso algoritmo e funcionou tudo a contento, né? Então, vamos salvar aqui e vamos dar uma olhadinha lá no próximo exercício. Próximo exercício é o seguinte: escreva um algoritmo que leia 3 valores quaisquer e exiba na tela o maior deles.
Então o usuário vai digitar lá 3 valores quaisquer e a gente vai ter que comparar esses valores e descobrir quem deles é o maior. Então, vamos lá então. Pegar um novo algoritmo, limpar aqui, algoritmo, var início, fim algoritmo. Esse aqui vai ser quem é o maior. O nome, como vocês já sabem, pode ser qualquer um que vocês bem entenderem. Vamos renomear aqui, esse aqui vai ser o 15. E vamos lá. O usuário vai digitar 3 números e a gente tem que descobrir quem é o maior. Então vamos lá. Num 1, num 2, num 3 e maior. E eu não sei como que esses números serão, se eles serão inteiros, reais, então na dúvida eu vou colocar tudo como real, vou declarar eles como reais. E aí nós vamos aqui no corpo do algoritmo, aquela história de sempre. Escreva L, informe um número qualquer. E aí a gente vai dar um leia num 1. Escreva L, informe outro número qualquer. E mais um leia número 2. Perdão. Agora sim. Por fim, mais um escreva L, informe outro número qualquer. E aí o usuário vai informar lá no 3. Show! Até esse ponto aqui eu já pedi para o usuário digitar 3 números quaisquer e já armazenei cada um deles em uma variável específica. Eu posso aqui, por exemplo, dar um escreva L vazio para dar pular uma linha, né, simplesmente para melhorar ali a aparência do programa para o usuário. E aí então eu posso escrever aqui algo desse tipo aqui, ó. Os números informados foram. No mesmo aqui escreva, a gente pode fazer assim, no 1, no 2, no 3. E aí aqui falta nós fecharmos e agora a gente vai concatenar esses números para melhorar a aparência deles. E eu vou fazer uma concatenação aqui que tem que ficar esperto para não se perder nela. Olha lá, ó. Certo? Vamos dar aqui um F9 e vamos ver. Um número qualquer, 5, outro número, 7, outro 11. Os números informados foram 5, 7 e 11. Então eu quero colocar I11, né? Então, I11. Assim. Vamos ver agora se fica melhor. 1, 3, 2 e 3. Agora sim, ó. Os números informados foram 1, 2 e 3. Fechou. E que falta agora, então? Falta a gente descobrir quem é o número maior, né? Dentre aqueles 3 ali que foram digitados. A gente pode fazer de um jeito de inúmeras formas, né? Um jeito mais simples aqui que eu utilizaria seria essa aqui, ó. Se verificação, então, se não, em C. Isso aqui. Aqui em verificação eu faria o seguinte, eu testaria as condições, ó. Se, e aí eu vou colocar entre parênteses, pelo seguinte, ó. Se o número 1 for maior que o número 2 e o número 1 for maior que o número 3, significa que o número 1 é maior de todos. Concorda? Porque se ele é maior que o 2 e é maior que o 3, então escreva L, o número, ó, a concatenação, é o maior. É o maior. Só assim já basta. Show? Então, esse foi o testezinho que fiz. E eu estou fazendo 2 testes em um único C. Eu estou fazendo 2 testes juntando com o E. Então, estou fazendo este teste
e este outro. E quando eu estou fazendo mais de um teste, eu tenho que fazer os testes dentro de parênteses, certo? Beleza, então aqui eu testo se o número 1 é maior de todos. Se o número 1 não for o maior de todos, o que eu vou ter que fazer? Então eu vou ter que testar o número 2 e depois o número 3, né? Então, se o número 1 não for o maior de todos, então vai cair no senão. E dentro do senão, o que eu vou ter que fazer? Sim, eu vou ter que fazer outro se. Condição, então, senão em C. Você pode usar vários Cs encadeados, né, alinhados, sem problema nenhum, tá? Talvez ele fique um pouquinho mais complexo, mas dá para usar de boa. Então, se lá no primeiro C eu testei o num 1, aqui no segundo C eu vou testar o num 2. Se o num 2 for maior que o num 1 e o num 2 for maior que o num 3, significa o quê? Significa que o num 2 é o maior de todos, né? Então, escreva L, o número num 2 é o maior. Isso aqui, certo? Mas, se o número 1 não for o maior de todos e nem o número 2, então quem que é o maior de todos? O 3, né? Então, se a gente já esgotou as possibilidades do 1, já esgotou as possibilidades do 2, significa que o 3 é aí, não precisamos, né? Não precisamos nem testar isso aí. Então, o número 3 é o maior. Certo? Isso aí, né? Então vamos recapitular aqui. Primeiro C, testa se o número 1 é o maior. Se for, beleza. Se não, testa se o número 2 é o maior. Se for, beleza. Se nem o 1 e nem o 2 forem o maior, então provavelmente o 3 é o maior. Certinho? Vamos botar para rodar essa parada aqui, F9. E vamos ver. Informe um número qualquer, 2. Outro número qualquer, 4. Outro número qualquer, 6. Perceba que eu estou informando números assim, numa sequência crescente. Os números informados foram 2, 4 e 6. O número 6 é o maior. Deu certinho, né? Numa sequência crescente, ele achou lá quem é o maior. Só tem um errinho aqui que o E está grudadinho com o número. Então, vamos dar um espacinho aqui para corrigir isso aí. Eu fiz uma sequência crescente, né? De números. Agora eu vou fazer uma decrescente. 10, 8 e 6. Os números informados foram 10, 8 e 6. O número 10 é o maior. Deu certinho também. Agora eu vou fazer uma coisa mista. O número qualquer. 9, 5 e 7. Os números informados foram 9, 5 e 7. O número 9 é o maior. Certo? Rodou redondinho, né? Então, percebemos aqui que utilizamos um macete, né, que a gente aprendeu lá nos primeiros vídeos sobre de exercícios, né, que é a quebra de linha forçada, para a gente dar um distanciamento no código lá no console para o usuário poder entender melhor o código. A gente usou concatenação e a gente usou aqui desvios condicionais compostos aninhados, né? Então a gente usou um desvio composto aqui para testar lá se o número 1 seria o suposto maior de todos. Se não fosse, ele caía no senão e vinha aqui para dentro. E aqui dentro a gente tinha ainda duas coisas para testar, né? Se o número 2 seria então o maior ou se o número 3 seria. E aí por isso que a gente precisou de outro desvio condicional composto aqui. Então, nosso código ele ficou com toda aqui uma série de tratativas, né, para realizar
para poder então a gente conseguir identificar quem é o maior desses três números aqui, certo? E aí fica aqui um desafio, né? E se nós tivéssemos mais variáveis aqui? Como que a gente faria para descobrir qual delas é a maior, qual é a menor, hein? Né? Então deixamos aí para momentos futuros. Tá? Vamos salvar esse exercício aqui e vamos dar uma olhadinha lá no próximo. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia 3 valores referentes aos lados de um triângulo. A partir disso, o algoritmo deverá identificar se o triângulo é, equilátero, isósceles ou escaleno. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados de mesmo tamanho. Isósceles é o triângulo que tem só 2 lados iguais. E escaleno é aquele que tem todos os lados de tamanhos diferentes. Certo? Então a gente vai ter que fazer um algoritmo, né, que vai ler os lados de um triângulo e a gente vai ter que comparar eles para ver se eles são todos diferentes, se são todos iguais ou se pelo menos 2 deles são semelhantes, né? Então, vamos lá no nosso Visual e vamos fazer este exercício. Vou pegar aqui um algoritmo novo, limpa a tela e vamos lá. Algoritmo, var início em algoritmo. Beleza? Que tipo de triângulo estamos falando? Esse vai ser o nome do nosso algoritmo. E aqui, esse aqui vai ser o algoritmo de que número? 16. Olha aí. Beleza, tá lá. Vou dar aqueles espacinhos para melhorar. Aqui em var, já que a gente tem que ler os 3 lados de um triângulo, né? Então, lado A, lado B, lado C. Isso aqui vai ser real. Real, que daí pode ser inteiro, real, enfim. Tá lá, então, nossas variáveis criadas. Aqui, vamos lá. Escreva L. Digite o tamanho de um lado do triângulo. E aí, no leia, lado A. E isso aqui nós vamos fazer, então, 3 vezes, né? Para cada lado. Lado A, lado B, lado C. Aqui vai ser B e aqui vai ser C. Certo? Certinho. Tá ali, já pedimos para o usuário digitar os lados, o usuário já digitou. E agora, então, faltaria nós analisarmos a composição desse triângulo, né? Da seguinte forma: a gente compara o tamanho de cada um desses lados e vê se eles são iguais ou são todos diferentes, ou se tem 2 iguais e um diferente e tal. Como é que a gente vai fazer isso aí? Desvio condicional. Se teste lógico, né? Então, se não, fim C. Lembra? Estruturinha aí para a gente memorizar. Aqui em teste lógico, então a gente vai fazer o seguinte: se todos os lados forem iguais, lado A igual a lado B e lado A igual a lado C, e faltou nós colocarmos isso entre parênteses, já que eu estou fazendo 2 testes lógicos no mesmo C. E aí, então, a gente está verificando se o lado A for igual ao lado B e o lado A for igual ao lado C, significa que todos os lados desse triângulo são idênticos e, portanto, ele é um triângulo equilátero, né? Então, a gente vai mandar ver aqui no escreva L. Trata-se de um triângulo equilátero. Certo? Então, se todos os lados
do triângulo forem iguais, a gente tem, então, um triângulo equilátero. Se nem todos os lados forem iguais, aí a gente vai ter que testar, como um outro desvio condicional. Desvio condicional composto, né? Com senão. Então, se nem todos os lados forem iguais, a gente pode testar o seguinte, ó. Se lado A for diferente do lado B, lado B, e o lado B for diferente do lado C, percebeu? Se ambos os lados, se todos os lados desse triângulo forem diferentes, é isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou testando. Se todos os lados dele forem diferentes, então nós temos um triângulo escaleno, né? Então escreva L. Trata-se de um triângulo escaleno. E se os lados desse triângulo não forem nem todos iguais e nem todos diferentes, significa que algum desses lados aí combina com o outro, né? E, portanto, esse triângulo deve ser, então, isósceles. Então, é o que a gente vai colocar aqui. Trata-se de um triângulo isósceles. Isso aí, certinho. Trata-se de um triângulo isósceles. Então, se tiver todos os lados iguais, é equilátero. Se não, vê se ele tem todos os lados diferentes. Se tiver, escaleno. Se não, vai ser um isósceles. Certo? Beleza. Vamos botar para rodar isso aqui então. F9. E vamos lá. Lado 1, 2. Lado seguinte, 3. Lado seguinte, 4. Triângulo escaleno, porque todo mundo é diferente. Show. Botar para rodar de novo. Um lado, 5. Outro lado, 5. Outro lado, 4. Isósceles, porque tem dois lados iguais. Show. F9. Um lado, 4. Outro lado, 5. Outro lado, 5. Isósceles também, ó. Agora os dois últimos lados ali, né, eram idênticos. E agora vamos ver se todos iguais vai cair lá no nosso todo certinho. 8, 8 e 8. Caiu no todo certinho lá o equilátero. Certo? Então, exercício resolvido. Esperamos que tenha ficado mais claro como utilizar, então, desvios condicionais simples e compostos nos algoritmos de vocês. Certo? A gente também buscou deixar claro, né, a importância de usar desvio condicional composto, já que quando a gente usa o desvio condicional composto, a gente pode exibir mensagens ao usuário tanto se o teste der positivo, se der verdadeiro, quanto se der falso, né? O que não ocorre quando a gente usa desvio condicional simples, sem senão. Tá bom? E também essa possibilidade aqui de nós utilizarmos desvios condicionais aninhados, né? E desvios com múltiplos testes lógicos sendo feitos simultaneamente. Tá bom? Então esse vídeo fica por aqui. Obrigado por ter assistido até então e até o próximo vídeo. Valeu!